Na minha opinião, a reforma do Congresso me preocupa muito. Bastidores do Poder. Olá, muito bom dia para todos vocês ligados aqui na Band+. Esse é o Bastidores do Poder, que eu, Zezé de Lima, faço com a minha colega e amiga Rose Guglielminetti. Bom dia, Rose. Bom dia, Zezé, bom dia a todos. E vamos começar esse programa logo, né? Vamos lá. E hoje, abrindo aqui as entrevistas, a gente tem o deputado estadual pelo DEM, o Edmir Chedid, DEM, mas daqui a pouco União Brasil, o TSE já analisa a fusão do DEM com o PSL, que vai ser um partido imenso. Bom, mas muito boa tarde, muito bom dia, deputado. Muito bom dia Zezé, bom dia Rose, alegria poder participar do programa com vocês, parabéns pelo trabalho informativo que vocês fazem nesse programa Bastidores do Poder. Alegria poder participar aqui, muito obrigado. Alegria nossa, deputado. Deputado, uma coisa que sempre me chama a atenção é o seguinte, a gente vê aqui, né, aqui no mundo político de Campinas, as pessoas se candidatando a vereador e depois tentam a prefeitura ou tentam ser deputado estadual e uma vez que chega na Assembleia já quer ir para a Câmara Federal. O senhor nunca teve esse objetivo? O senhor pretende continuar na Assembleia Legislativa? Eu pretendo continuar na Assembleia, né? 7 campanhas vitoriosas para deputado estadual, conheço muito bem a casa, a gente faz uma boa relação com os colegas deputados, alguns amigos, e a gente conhece bem a máquina governamental. Então, eu me sinto bem onde estou. Eu acho que Brasília, claro, tem muito mais poder de decisão sobre as questões do Brasil como um todo, mas eu acho que eu realizo um trabalho relativamente bom, tanto que estamos aí às 7 eleições reeleitos, né? Mas eu parabenizo aqueles que têm vontade de alcançar lá Brasília, chegar para lá, viajar toda semana, ir, voltar, né? E se dedicar muito. Brasília é um mundo diferente, principalmente nos dias de hoje. Deputado, bom dia, Rose, falando. O senhor, com 7 mandatos na Assembleia, o senhor passou aí por alguns governadores, né? A maioria do PSDB. Como que o senhor está vendo as eleições para o ano que vem, para o governo do Estado de São Paulo? E o senhor acha que São Paulo precisaria ter um novo partido fazendo essa gestão? Como que o senhor vê? Olha, todos nós sabemos e queríamos que fosse assim, né? Que a gente votasse num partido que tivesse lá uma linha de conduta, conforme diz o seu estatuto, mas no Brasil a gente sabe que o partido muitas vezes não é importante para resolver uma questão. Os eleitores não levam em consideração isso na maioria das vezes, e muitos políticos também não. Eu acho que o PSDB tem escolhido bons candidatos e tem vencido as eleições, né? Eu só tive um partido na minha vida, né? Os 7 mandatos de deputado e os 2 de vereador que eu tive em Serra Negra, na década de 80 e início de 90, foram pelo PFL. O PFL mudou de nome, passou a ser Democratas, agora vem para essa mudança de novo, a fusão com o PFL, e eu devo permanecer nesse partido. Eu acho que nós temos aí bons candidatos. Geraldo Alckmin já é experimentado, ele deve ser candidato por algum partido que não o PSDB, pelos entendimentos que acontecem, mas conhece a máquina administrativa do Estado. Nós temos aí o Rodrigo Garcia pelo PSDB, que era do nosso partido, o PFL, até então. Eu tenho uma grande relação com ele, vice-governador. Temos aí o Haddad candidato pelo PT, que é um partido que cresceu novamente em termos de Brasil, em função dessa guerra política toda de direita e esquerda que nós estamos vivendo, né, com o presidente Bolsonaro. Temos também o PSOL, que vem aí com o Boulos. Temos uma incógnita, que é o Márcio França, no PSB,
se realmente ele vem a vice do Geraldo, que é mais provável, ou se ele se lança novamente candidato ao governo de São Paulo, e ainda podemos ter uma surpresa com um candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, né? Para ter e fincar o pé, ter um palanque forte aqui no estado de São Paulo. Mas eu participei, hoje, desses governos todos, Geraldo Alckmin, comecei lá com o governador Covas, a quem eu me lembro muito bem das decisões e como ele governava o estado, Geraldo Alckmin, o José Serra, muito ativo também, governador ativo, né? Hoje um senador afastado por problemas de saúde, mas foi um grande governador. Nós esperamos que o eleitor saiba escolher um bom governador para comandar o nosso estado. O estado foi totalmente reformulado nesse governo, fizemos muitas reformas na Assembleia Legislativa, algumas delas servidores públicos não gostaram, mas a gente tem que avaliar o conjunto da obra, né? E às vezes não só um segmento, a gente tem que governar para todos e não para apenas um segmento, tem que tentar achar a solução para todos. E governar é muito difícil, e até ser parlamentar e decidir na hora de determinados projetos também não é fácil. Muitas vezes você tem que ir pela razão, né? Tem que ir pela razão e não pelo coração. Então, o senhor fez aí um bom resumo dos nomes que devem estar na disputa aí pelo governo do estado de São Paulo no ano que vem. E na análise do senhor, assim, qualquer um desses nomes é adequado para o governo, porque assim o senhor encontrou qualidades em todos eles. Olha, eu encontro qualidades e tenho mais afinidade com o Rodrigo Garcia, com o Geraldo Alckmin, até com o Márcio França, né? Com o Haddad eu não tive uma relação muito próxima, mas sei que fez até um bom governo em São Paulo, é um petista diferenciado até onde a gente verifica, e o Boulos eu não tenho relação nenhuma, né? Eu acho que o mais adequado entre Rodrigo Garcia e Geraldo Alckmin, eu acho que são nomes importantes hoje, que conhecem muito bem a máquina administrativa. O próximo governo não vai ter um governo fácil como se pensa, nós estamos saindo de uma pandemia muito pesada, muitos reflexos nós vamos ter ainda no próximo ano, no outro. Nós temos uma inflação galopante acumulada aí. 2022 não vai ser um ano fácil para administração pública nenhuma. Nós temos que começar a olhar que há cerca de 2 anos nos são repassados reajustes salariais, tanto na esfera estadual, federal e principalmente as municipais que ficaram paralisadas. Isso tudo vai ter um custo a partir de 2022. 2023 não me parece ser um momento de tranquilidade para governo público nenhum. A iniciativa privada sofre hoje, né? Com essa inflação que está aí acumulada, que a gente sente no supermercado, nos combustíveis. A sensação é assim, uma inflação de 2 dígitos, né? Que é a inflação que nós batemos aí essa semana. 10%, isso daí corrói qualquer salário, né, deputado? Realmente, assim, o futuro dá um pouquinho de frio na barriga. Mas, como o senhor colocou, o senhor pretende ficar, então, no União Brasil, depois que for homologada aí a junção do PSL com o DEM, conforme anunciado na semana passada? Sim, o partido vai ser um partido fortíssimo, né? Nós ainda não sabemos se todos os deputados federais que compõem o PSL e o DEM permanecem ou não, até porque tem uma janela em março. Deve diminuir alguma coisa, porque as pessoas vão se decidindo qual o melhor caminho. Estaduais também, nós temos lá 18 estaduais hoje, né? PSL e Democratas, é uma bancada grande. Eu acho que não ficam todos, né? Alguns devem deixar,
porque vai ter uma chapa muito forte para deputado estadual, deputado federal, muito tempo de TV, recurso público para fazer campanha eleitoral, que eu sou contrário a isso. Eu acho que é uma fórmula que não deu certo, porque ela prestigia só aqueles que estão mais próximos do comando do partido e não um todo, mesmo com a reforma política nova aprovada agora e está sendo finalizada. A distribuição de recursos para os candidatos não ficou igualitária, eu acho que ela deveria ser igualitária. É candidato a deputado, eu não estou nem discutindo a forma igualitária de mulher, do negro, nada disso. Estou falando de uma forma geral. Olha, espera aí um pouquinho, todos vão ter quanto para poder fazer a sua campanha igualitariamente, que é o que todo mundo defendeu quando criaram recursos para custear a campanha eleitoral, para que aqueles que têm um poder econômico não sejam mais beneficiados que outros. Isso não acontece da mesma forma. Mas esse partido tem recurso, tem tempo de TV, vai ter uma boa bancada. Esperamos que ele tenha e possa ter um candidato a presidente da República. As composições ainda podem acontecer, ainda existe a possibilidade de Geraldo Alckmin vir disputar por esse partido. O partido ainda está aberto pelas informações que eu tenho, ou compor lá com o Rodrigo Garcia no PSDB, pode acontecer. Presidente da República, mesma coisa. Temos aí governadores eleitos pelos dois partidos que podem disputar a campanha presidencial ou fazer a indicação do presidente da Câmara Federal ou até do próprio governador de São Paulo. É uma terceira via que tem que se unir, porque está muito polarizado. A direita e a esquerda e uma oportunidade de um novo nome aí que pode acontecer com esse partido sendo fundamental para que isso ocorra. Deputado, o senhor, eu não sei se eu entendi direito, mas parece-me que vocês estão montando uma espécie de região metropolitana na região de Bragança. Eu sei que região metropolitana precisa da autorização da Lesp mediante um projeto de lei. O que é isso que vocês estão montando? Olha, desde 2005, eu fui relator da LDO e do Orçamento do Estado, em 2005, 2006. E a gente começou naquela época, você deve se lembrar, fazendo audiências públicas no Estado inteiro. Fizemos várias em Campinas, 4, em 2 anos, para discutir, para a gente tentar a regionalização do orçamento, que as regiões tenham um recurso garantido para investimento, quer seja na saúde, na educação, infraestrutura, no que for, mas ter lá aquela região e que os prefeitos e as autoridades lá da região, as lideranças da população possam decidir o que fazer com esse recurso. E isso vem sendo implementado ano a ano. E neste ano, neste mandato, com a criação da Secretaria de Desenvolvimento Regional, nós temos lá um secretário que foi deputado conosco, o Marcos Vignoli, que é o atual presidente estadual do PSDB, é um jovem. Ele tem criou essa secretaria para fazer o atendimento regional. E ele colocou na pauta essa discussão. Já fez audiências públicas no estado inteiro, a última foi em Bragança Paulista. Lá é considerada uma microrregião, né? E estamos transformando ela num chamado aglomerado urbano, que agora não é mais aglomerado em função dessa pandemia. A gente ouviu falar muito em aglomerado, é agrupamento urbano. Para que essas 16 cidades, a região metropolitana, eu participei da votação de Campinas, a inclusão de Morungaba, a criação da agência. Eu acho que o governo vai encaminhar agora, provavelmente daqui uns 30 dias, projeto de lei à Assembleia Legislativa para regular todas essas regiões. Campinas, são lá 20 cidades. Quanto ela vai ter de recurso do orçamento para fazer investimento definido pela região de Campinas? Lá, a região de Bragança, o que ela vai ter? Piracicaba, tratar mais cirurgicamente de cada região, né? Aquela região que se conversa, educação, saúde, segurança pública, conurbação urbana, né?
O que nós temos que... O que o governo pode auxiliar investindo melhor nessas cidades, nessa região? Então, os prefeitos, os vereadores, presidentes de sindicatos, de associações, vocês da imprensa, que vão ajudar a indicar onde o Estado deve fazer os investimentos, onde é mais necessário, vão ajudar a fazer essa escolha. É o que eu defendo desde 2005, quando nós começamos esse programa. E esse governo do Dória e do Rodrigo Garcia, com a vinda do Vignoli, que está fazendo um trabalho importante nessa área, de tentar unir os prefeitos, independente de partido político, de esquerda, direita, de centro, de ser homem, mulher, preto, branco, religião. O que é que as cidades precisam? É isso que o governo está interessado e dentro disso que nós pretendemos votar um novo orçamento em dezembro, já com essa nova regionalização do Estado inteira, feita pela Assembleia Legislativa, aprimorada lá agora, com a chegada do projeto, e a votação do orçamento tendo destinação garantida para cada região, conforme o número de habitantes que tem, as necessidades e as demandas apresentadas. Está sem som, Zezé. Deputado, a gente vê, então, o governo aqui de São Paulo indo na contramão do que a gente vê lá em Brasília. Porque em Brasília o que a gente está vendo são as tais emendas do relator, né, tanto da Câmara quanto para o Senado. E, assim, são emendas que a gente não sabe claramente para onde que estão indo para atender aqui, enfim. Aqui a ideia é deixar tudo isso claro no orçamento do Estado, é isso? Exatamente, deixar claro, transparente e com garantia do repasse de recursos, né? A aflição dos prefeitos, dos vereadores, ela é grande. Olha, tem lá um recurso para sair do Estado. Puxa, mas vai sair mesmo, vai pagar, ou da União, né? Como você mesmo colocou muito bem, lembrou, está centralizando muito hoje, quer seja no Executivo Federal ou no Legislativo Federal, esses recursos de repasses às cidades. Campinas é um polo de desenvolvimento há muito tempo do Estado de São Paulo. Só que ela tem carências, ela tem problema de saúde, de educação, de segurança. Deputado, uma das questões assim, que a gente sempre ouve falar é que a saúde sempre foi, tirando agora essa época da pandemia, que o Estado investiu, mas que o Estado ele sempre investiu muito pouco, principalmente em grandes cidades como Campinas, por exemplo. Você tem uma participação muito grande do município e também do governo federal, e o Estado não contribui com quase nada. Qual que é o trabalho dos deputados para poder mudar essa realidade? Olha, é mostrar a importância que Campinas tem em termos de saúde regional. A questão de uns 15 dias, 20 mais ou menos, houve uma reunião dos prefeitos da região metropolitana com o vice-governador, com o secretário de Desenvolvimento Regional, com o prefeito de Jaguariúna e vários prefeitos, se não falha a memória, acho que nós tínhamos 9 presentes, outros justificaram e trabalharam no mesmo sentido, da gente ter um investimento maciço na saúde pública da região de Campinas, porque ela é polo. Queira ou não, Campinas, eu sou um dos autores daqueles que querem que a gente tenha um bom prato lá dentro da Unicamp, por exemplo. Porque a Unicamp recebe gente do estado inteiro. É Campinas. Campinas está dando a saúde. Ela não atende só a região metropolitana de Campinas, todas os instrumentos de saúde que Campinas tem, né? Eles atendem a região metropolitana e o estado todo. A gente vê pessoal de Minas Gerais chegando em Campinas para se tratar. De quem é o recurso? É do Estado de São Paulo. O investimento do Estado na saúde, eu faço parte lá da Comissão de Saúde da Assembleia, nos últimos 10 anos, o Estado continua investindo nominalmente o que sempre investiu, né? Até o ano passado nós temos esse número. Desse ano, nós estamos esperando que a Assembleia se reúna para receber o secretário, para a gente ter uma noção e o parâmetro do que aconteceu nos últimos 12 meses. Mas nos últimos 10 anos,
os municípios passaram, no global, né, no 100% de investimento da saúde, que é tripartite, o município investe, o Estado investe, a União investe, a União investiu 5% menos, e a participação dela é grande, é de cerca de metade de todo o recurso investido vem do governo federal na saúde pública. Uhum. Os municípios deveriam investir 15%, né, o mínimo. Os municípios é o que mais estão investindo. Aquilo que o governo federal nominalmente deixou de investir, pré-pandemia, não vamos falar de pandemia, quem assumiu essa diferença no aumento de custos foram os municípios. Tanto que a legislação era, o município tem que aplicar no mínimo 15% na saúde. Existem municípios menores que chegam já a investir 33%, 34% na saúde, eles acabam assumindo. Então, o Estado vai ter que remodelar isso, a União também. Nós estamos aí com a famosa tabela SUS, né, que é o repasse de recursos para os hospitais que prestam serviço ao SUS, congeladas há 14 anos, que não se aumenta uma tabela. Quer dizer, você não consegue pagar o que o SUS paga por uma cirurgia, você não paga nem a desinfecção dos equipamentos da cirurgia a mais, né? Os municípios estão contribuindo muito mais do que contribuíam e isso não é justo. Se nós estamos vivendo numa federação, e os recolhimentos de impostos, grande parte vai para o governo federal, estadual e parte municipal, há que haver uma contrapartida de comum acordo. E é isso que a gente espera e que estamos fazendo aqui no Estado. Compartilhar esses recursos de forma organizada agora, regionalmente, com cada região do Estado, né? Campinas deve ter uma participação muito grande nessa área de saúde, porque ela contribui muito com o Estado de São Paulo como um todo. E os investimentos não tem chego na quantia que é necessário, né? Nem do governo do Estado, nem do governo federal. As prefeituras ajudam como pode, mas também chega um momento que não suportam, porque o custo de saúde aumentou muito. Você tem razão no que você diz e a gente está caminhando para esse sentido. Tomara que vocês consigam compactuar essa verba para vir com mais, uma divisão melhor do bolo. Deputado, a gente quer agradecer a participação do senhor ao programa e desejar aí que o senhor consiga olhar para a região, né, do estado de São Paulo, para todas as cidades, mas principalmente para a nossa, trazendo mais dinheiro para a saúde. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço, viu, Zezé, a Rose, vocês aí desse programa maravilhoso. Eu acho que é importante esse trabalho que vocês fazem, de ouvir e cobrar, porque a gente foi eleito para isso mesmo, para trabalhar, dar satisfação, trazer o retorno à população e a vocês da imprensa. Parabenizá-los pelo trabalho que vocês realizam e estamos sempre à disposição aqui. Muito obrigada, deputado Edmir Chedi. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Bom, e agora a gente vai para o intervalo, coisa rápida, e vem um deputado ou outro aqui. Roberto de Lucena, deputado federal, vai falar desse enrosco lá em Brasília, envolvendo o Conselho Nacional do Ministério Público. O assunto é importante, fiquem aí, vamos desvendar isso para vocês. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente recebe o deputado Roberto de Lucena, deputado federal pelo Podemos aqui de São Paulo. Deputado, muito bom dia para o senhor e é um prazer tê-lo aqui conosco nesse domingo. Bom dia, Rose, bom dia, Zezé, bom dia, amigos. Um grande prazer, obrigado pela oportunidade. Bom, olha, deputado, eu vou começar pelo assunto que está mais quente e que esteve aí na frigideira essa semana toda que passou e que entra nessa semana pululando na panela,
que é a questão de uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, uma proposta, que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e que vem sendo criticado aí muito pelos promotores de justiça, procuradores e parte do Congresso Nacional. Nessa parte inclui o senhor, que inclusive tem falado bastante e pedido para a sociedade se mobilizar. Conta para o nosso telespectador o que é essa PEC, o que ela muda e o que pode acontecer com o Ministério Público, por favor. Bom, essa PEC, a PEC de número 5, ela objetivamente coloca uma espada sobre a cabeça do Ministério Público. Ela enfraquece muito a instituição. Então, não apenas eu, mas toda a bancada do Podemos, nós fechamos questão. O Podemos, ele vota contrariamente à PEC 5, por entender que o Ministério Público é uma das garantias da sociedade de que nós teremos os direitos dos cidadãos levados em conta e que esses direitos dos cidadãos estarão sendo sempre respeitados. Por isso que nós, que fazemos parte, inclusive eu como presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção no Congresso Nacional, nós estamos empenhados em colocarmos posição e trabalharmos para que esta PEC ela não tenha os votos necessários para a sua aprovação. Deputado, a Câmara Federal, principalmente na gestão do Arthur Lira, ela tem se consolidado como uma gestão que tem colocado muitos projetos e feito uma adoção de políticas em que tudo que se conquistou no combate à corrupção, a gente está perdendo nesta gestão. Quais são as chances dessa PEC ser rejeitada, já que nós vimos que houve uma união de deputados, tanto de partidos de esquerda quanto de direita e até do centro? Como que o Podemos, que é um partido que tem que ser colocado ali, eu acho que o Podemos a gente pode até chamar que é o defensor da Lava Jato, Como que vocês poderiam trabalhar para rejeitar essa PEC? Quais são as chances dela ser rejeitada? Rose, a PEC exige para ser aprovada de um quórum qualificado. São 2/3 do número de deputados. Você viu pela votação que nós tivemos do requerimento de urgência que não existe a menor possibilidade nesse momento de aprovação da PEC. É claro que existe um movimento trabalhando deputado a deputado para o convencimento, assim como nós também, com a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção no Congresso, estamos trabalhando deputado a deputado. O Podemos fechou questão, e não somente eu, mas todos os integrantes da bancada do Podemos, vamos votar fechado contra a PEC 5. Mas hoje eu ainda tenho a expectativa de que nós consigamos segurar essa PEC. Semana que vem, essa semana que estamos iniciando, será uma semana muito importante. E é muito importante que nós tenhamos a participação da sociedade pressionando os deputados. E os deputados, mais inclusive do que o Senado, é sensível à mobilização da sociedade, especialmente no ano pré-eleitoral. Bom, deputado, assim, o que eu acho importante falar para o telespectador, explicar para ele, é exatamente o que é essa PEC. Essa PEC, ela altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, garante mais 2 assentos cujos titulares vão ser indicados pelo Congresso Nacional, e também traz aquela questão que joga para o Conselho Nacional do Ministério Público a decisão, inclusive, de interferir em procedimentos abertos por procuradores e promotores de justiça. É isso. E, na eventualidade de ter que negociar essa PEC, o que tem que ser negociado para ela não ser tão nefasta como ela
é no momento. Então, a expressão que você usou é exatamente essa. Ela é nefasta, ela é mal intencionada, à medida que ela politiza ainda mais o Conselho do Ministério Público, ela aumenta a participação do Congresso na indicação de integrantes e ela permite, ao mesmo tempo, essa interferência do Conselho do Ministério Público em ações, em iniciativas que estejam em andamento por parte de procuradores. Agora, na prática, isso é o quê? É fragilizar, é desidratar uma instituição que é um dos mais importantes eixos que a sociedade civil tem ao seu favor, na sua proteção, na proteção das leis. Essa é a nossa preocupação e é por isso que é muito legítimo, muito adequado essa expressão que você utilizou, é nefasto. Agora, Um outro ponto, né, que aborda essa PEC é a questão também da figura do corregedor ou da corregedora, da corregedoria do Ministério, lá do Ministério Público, enfim, e que permite que essa posição, que é a posição de quem investiga, né, maus feitos dentro do próprio órgão, seja ocupada por outras pessoas de fora do Ministério Público. Do Ministério Público. E inclusive, esse corregedor se tornaria vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. É isso? Exatamente. É o que eu há pouco falei, é um esforço que vem numa esteira, a Rose tocou nesse ponto, é um esforço que vem na esteira de um processo, de um processo sequenciado de ações que procuram desidratar o combate à corrupção no país, que começa com o desmonte da Operação Lava Jato, passa pela desfiguração da Lei de Improbidade Administrativa, vem agora com a PEC 5 e a minha impressão é que não para por aí. É um esforço para estar fragilizando os instrumentos de enfrentamento à corrupção. Deputado, como que o senhor avalia? Porque, assim, quando a Operação Lava Jato ela começou a prender políticos e empresários, havia um apoio muito grande em relação aos juízes e promotores. E depois isso foi se desgastando. A impressão que eu tenho, a gente está vendo que é mais ou menos o que aconteceu com a Operação Mãos Limpas na Itália. Exatamente. É o mesmo script, né? O que aconteceu com a população que não está vendo esse desmonte daquilo que poderia, de repente, botar um político na cadeia, colocar um empresário na cadeia? Porque quando o Marcelo Odebrecht foi preso, eu me lembro que eu fiquei assim, meu Deus, isso nunca aconteceu nesse país. Pela primeira vez, nós estamos tendo pessoas que jamais iria para uma cadeia, indo para a cadeia. E a gente está vendo todo esse retrocesso e essas mudanças que o senhor colocou é só para poder dar salvo-conduto para bandido. Exatamente. Político agora, bandido, né? Rose, veja que impressionante. Tudo isso acontece, esse esforço para enfraquecer os instrumentos de combate à corrupção, inclusive a própria legislação em si, vem num momento covarde, é uma ação covarde, porque se aproveita de um momento em que nós estamos enfrentando uma pandemia do coronavírus. Nós chegamos a 600 mil mortos no Brasil em função desta pandemia, e com a sociedade fragilizada e outras prioridades na ordem do dia, que nós tivemos um salto no número de pessoas que passam fome no país. Nós estamos entre 19 e 20 milhões de brasileiros que passam fome. Nós estamos aproximadamente com 120 milhões de brasileiros que têm algum grau de insegurança alimentar. Então, no momento em que nós temos esse salto da fome, o Brasil está voltando ao mapa da fome. Nós chegamos a 14, quase 15 milhões de desempregados. No momento em que nós temos que debelar
a crise financeira, a crise sanitária, vem esses movimentos aproveitando que a sociedade está comprometida nesse momento e preocupada com outras prioridades na agenda e de maneira subterrânea eles orquestram o movimento nessa direção de estar enfraquecendo o combate à corrupção. É realmente um assinte, é covarde, a sociedade envolvida com outros temas não tem se dado conta do que tem acontecido ou não tem percebido. Parece que isso não é tão importante nesse momento, quando nós temos 600 mil mortos, quando até pouco tempo atrás nós tínhamos gente morrendo por falta de respiradores. Então, até nisso, esse momento foi um momento covarde, uma ação subterrânea, covarde, que enfraquece os instrumentos de corrupção, de combate à corrupção. Eu tenho a impressão que esse enfraquecimento, o começo disso foi anterior à pandemia. Foi quando o Bolsonaro assumiu, eu acho, assim, foi anterior. Quando o Moro saiu do ministério, já não causou aquele impacto todo. Tem algo mais, eu acho. Mas, assim, eu sei que o deputado ele tem outro compromisso, mas eu tenho mais uma pergunta para fazer para ele. Deputado, o senhor é o autor do projeto lá da improbidade, que, no fim, como aquelas 10 medidas, né, propostas pelo Moro de combate à corrupção, acabou sendo completamente desfigurado e vai ser uma legislação que vai proteger mais corruptos. No entanto, quando o senhor fez a proposta do projeto, foi porque o senhor via questões que precisavam ser resolvidas, de pessoas sendo processadas, né, homens públicos sendo processados sem ter necessariamente cometido atos de corrupção, mas sim erros e tudo mais. Então, eu quero que o senhor diga para mim, em relação ao Ministério Público, não esse projeto, mas haveria necessidade de fazer ajustes para garantir, por exemplo, que pessoas não fossem expostas antes de serem julgadas e que depois, eventualmente, acabam sendo inocentadas e que aí... mas não tem como limpar o nome, enfim. Como é que o senhor vê isso? Zezé, nós já temos uma legislação que, de certa forma, protege esse cidadão. Nós temos uma lei de abuso de autoridade aprovada pelo Congresso Nacional e temos outros instrumentos também. Agora, o projeto de lei de improbidade administrativa, que tinha como objetivo atualizar a lei, na verdade, ele foi desfigurado, tornou-se um cavalo de Troia que levou para dentro da proposta uma série de pontos que flexibilizaram a lei e se tornou, em vez de lei de improbidade administrativa, a lei da irresponsabilidade administrativa, porque vários pontos dessa legislação, que está em vias de sanção, ela dificulta a responsabilização pela improbidade. Agora, o nosso objetivo inicial era separar o joio do trigo, era fazer com que a pessoa que cometeu o erro respondesse pelo erro. E quem cometeu um erro não é um criminoso. Aquele que cometeu um crime responda pelo crime. Era separar o erro do crime, o joio do trigo. Infelizmente, nós tivemos esse dissabor. Quando nós entramos com um projeto de lei no parlamento, a gente sabe como ele entra, mas não sabe como ele sai. E, ainda mais nesse parlamento, né, deputado? Sem dúvida. E agora eu só quero registrar que em toda a história do parlamento, 2 deputados federais, toda a história, votaram contra os seus próprios projetos de lei por esse mesmo motivo. Eu fui o segundo em toda a história do parlamento, porque eu não tive como assinar embaixo daquilo que foi feito com esse que é um dos principais eixos da nossa legislação de combate à corrupção e, portanto, um dos mais importantes instrumentos no combate à corrupção no país. Ok.
Deputado Roberto de Lucena, Podemos, daqui de São Paulo. A gente quer agradecer muito a participação do senhor aqui no Bastidores do Poder e estamos juntos aí para a votação nessa semana que se inicia. Segundo o presidente da Câmara, o Arthur Lira, a votação acontece na terça-feira, é isso, né? É possível que sim. Então, tá bom. Muito obrigada, deputado. Imagina, Zezé, eu quero agradecer a você e a Rose. Quero, em nome de vocês, abraçar a todos aqueles que nos acompanharam nesse bate-papo. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, deputado. Bom, e agora a gente vai para mais um intervalo e voltamos eu e a Rose para falar dos assuntos que pegaram durante a semana que passou. Vamos lá? Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder. E olha, gente, essa semana a gente teve aí notícias animadoras em meio à pandemia. Rose, a gente teve o anúncio de que 100 milhões de brasileiros já receberam a dose completa das vacinas. Pô, essa foi uma noticiona, né, Rose? Para começar com uma história boa, vai. Foi sim, Zezé. Eu acho que o brasileiro, ele aderiu à vacinação contra a Covid. A gente tem, claro, os negacionistas, mas num número muito pequeno, né, que não tem afetado a cobertura. Só que quando a gente pensa em cobertura, ainda precisamos seguir em frente, porque uma cobertura vacinal adequada para o controle, né, da doença, vamos assim dizer, é de 90%. E nós estamos com um pouco mais de 40%. Então, precisamos continuar vacinando. Agora, o que está pegando, Zezé, principalmente aqui em Campinas, mas acho que em todo o estado de São Paulo, é a história dos adolescentes e jovens que marcam agenda, mas não estão indo vacinar. Muita gente fala assim, Rose, pode ser que o sistema da Prefeitura, do Ministério da Saúde, é que não está atualizando os dados rapidamente. Pode até ser, mas, por exemplo, Zezé, teve uma semana passada, no último sábado, nós tivemos a vacinação principalmente para esse público, né, que é até 18 anos e tal. E tinha ali programado 24 mil pessoas para se vacinarem. Compareceram 21 mil, 3 mil delas faltaram. E o que a prefeitura está colocando é que, no caso de Campinas, né, é que esse público que está faltando são esses adolescentes e esses jovens. Eles estão vendo como vai ser feita, às vezes, essa busca ativa, porque é necessário que eles se vacinem, principalmente agora que o governador determinou a volta às aulas, né, a partir de amanhã, em todo o estado de São Paulo, para as escolas estaduais. No caso de Campinas, da Prefeitura de Campinas, as aulas nas escolas municipais vão voltar no dia 3 de novembro, mas em todo o estado voltam já nessa segunda-feira. O dado que o governo do estado tem, Zezé, é que 92% dos alunos entre 12 e 17 anos tomaram a primeira dose, só que ainda precisam tomar a segunda dose. Mas o que chamou atenção, e aí eu já vou passar para você, é que no estado de São Paulo, pelo menos 4 milhões de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose, Zezé. Isso aí é um problema sério, porque se a pessoa não tomou a segunda dose, ela não está efetivamente vacinada. Porque o ciclo completo são 2 doses. Ela vai estar vacinada pela metade, vai estar exposta. E a gente tem que lembrar também que nessa semana que passou, o Hospital Emílio Ribas de São Paulo, que é onde se concentram hoje os casos de Covid na capital paulista, soltou uma pesquisa em que mostra que 90% das pessoas que estão internadas por causa da Covid hoje não tomaram vacina. Então, 9 entre 10 pessoas não tomaram nenhuma vacina.
Essa uma pessoa, quem que é? É a pessoa que tomou, mas que a efetividade da vacina com ela não foi aquela coisa que deveria ter sido e ela se contaminou de uma forma grave. Mas se a gente olhar, é um caso em 10 casos, entre 10. Então, não tem como contestar uma coisa dessa. E aí, Rose, isso me lembra um outro assunto que eu acho que é importante aí abordar, que é a questão do Ministério da Saúde dizendo que não deve renovar a compra da Coronavac para o ano que vem. A Coronavac, principalmente em relação a idosos, ela tem se mostrado ineficiente, né? Então, eu fico mais ou menos em dúvida se é porque o Instituto Butantan diz que isso é uma maldade do governo federal. Quem falou isso foi o Marcelo Queiroga, na CPI da Covid. Depois veio o presidente Bolsonaro, num outro momento também, disse que é o ministro que está falando que não vai comprar, mas não deve comprar mesmo. E aí eu fico assim, será que alguma coisa mesmo? Porque a gente sabe que são governos que não se bicam. O governo do estado de São Paulo e o governo federal. Porque se for isso, é muito mesquinho. Se forem razões técnicas, eu acho que explique e vai ser muito bem aceito. Mas picuinha com saúde, definitivamente não, né, Rose? Olha, Zezé, eu não sei, aí você me corrige, mas eu me lembro, assim, a justificativa do governo, do Ministério, é que apenas a AstraZeneca e a Pfizer, não é isso? É que tinha autorização definitiva da Anvisa e que as outras vacinas não tinham. Então, a justificativa isso num primeiro momento, Rose. Num primeiro momento. Depois eles falaram da eficiência. Isso. Eu acho que é picuinha. Sinceramente, assim, eu não consigo ver outra justificativa que não seja picuinha, porque vamos buscar aí o passado, né? Quando o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, fechou a compra da Coronavac, o Bolsonaro surtou, falou que ia cancelar, que não ia comprar coisa nenhuma e pediu para cancelar a compra da Coronavac naquele contrato de 46 milhões. Você se lembra disso? O Bolsonaro só recuou quando ele começou a ser extremamente criticado e a própria população começou a pressioná-lo porque queria vacinar, porque está todo mundo morrendo, as pessoas ficando doentes e não tinha vacina. E aí ele voltou atrás, até porque ele não conseguiu trazer as vacinas que ele queria naquele momento, lá no ano passado, e o que tinha para oferecer era a Coronavac, aí fechou-se a Coronavac. Tanto que a vacinação começou com qual vacina? Com a Coronavac. Obviamente, a gente teve que trabalhar, às vezes, trocar o pneu com o carro andando. Então, a Coronavac era o que tinha, era o que foi oferecido. Depois, pesquisas mostraram que, numa certa idade, principalmente acima de 80 anos, a eficácia dela diminuiu, né? Por isso teve que tomar a terceira dose. Mas essa briga política e essa negatividade do Ministério da Saúde e da própria fala do presidente em relação à Coronavac causou muito estrago. Porque muita gente, quando você chega no posto, nós tivemos aqui no Brasil as pessoas querendo escolher vacina, né? E uma das vacinas que as pessoas não queriam era a Coronavac. Por quê? Porque houve uma campanha muito forte contra a Coronavac, e você sabe que eu não sou Dória, não sou nada aqui, mas se não fosse o governador do estado de São Paulo, para começar, Zezé, com essa história de produzir a vacina aqui no Brasil, nós não teríamos começado a vacinar em janeiro desse ano. E o que a gente tem visto é que desde quando começou a vacinação no Brasil, aí sim veio Pfizer, veio AstraZeneca, veio Coronavac, eu tomei AstraZeneca, você acho que tomou AstraZeneca também, mas minha mãe tomou Pfizer, minha mãe tomou Coronavac, e minha mãe não pegou Covid, minha mãe tem 72 anos, né? Então, e ela deu graças a Deus quando ela tomou essa vacina. E o que a gente tem visto, Zezé? A gente tem visto hospitais com pouca gente internada, o número de mortes caindo, e por conta de quem ou do quê? Por conta da vacina, né? Dentre as quais a Coronavac, que hoje o governo federal fala tão mal. Mas, Rose, vamos para A gente estava falando aqui com o deputado Roberto Lucena,
um assunto que a gente não tocou durante a semana, mas que me deu uma boa sensação, foi em relação ao ex-presidente da Braskem, Luiz Carlos Grubich. Foi condenado, está preso lá nos Estados Unidos, 20 meses, mais de 20 meses de prisão por causa da corrupção envolvendo aí a Braskem, a Odebrecht, comprando política e tudo mais. Isso daí, por que eu estou falando isso? Porque aqui no Brasil a gente não vê isso acontecer, mas talvez a gente vai se sentir um pouco mais aliviado vendo essas coisas, esses julgamentos acontecendo no exterior e nego cumprindo a pena lá, né, Rose? Pois é, eu fiquei feliz também com essa condenação. E, assim, o que me deixa espantada no Brasil é o fato de que o combate à corrupção, né, ele foi todo politizado, né, Zezé? E aí, gente, eu não consigo entender, Zezé, se um empresário, ele devolve dinheiro para os cofres públicos, e ele admite, ele fez a confissão, fez a delação premiada, ele confessou que ele roubou aquele dinheiro, ele estava com esse dinheiro fora do Brasil, aí ele devolve esse dinheiro para os cofres públicos, como que os políticos ou todo mundo que condena a Lava Jato pode dizer que não houve, que era uma perseguição política a um determinado partido. Eu não consigo ver isso, porque ninguém devolveria dinheiro, Zezé, se não tivesse roubado. Uhum. Você concorda comigo? Claro. E aí, o que me chamou a atenção, porque assim, enquanto a gente entrevistava o deputado, o que eu acho que começou aí a ter problema com essa história do combate à corrupção, começou com a história do vazamento, né, daquelas matérias que foram feitas, daqueles 2 hackers, da conversa entre o ministro Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, que era o chefe do Ministério Público lá de Curitiba, e que fazia toda a investigação em relação à Lava Jato. Eu acho que o Intercept ele fez esse favor aí aos corruptos também, né? Mas falando em Intercept, o que me lembra, na verdade, é da questão aí dessa briga também que nós vivenciamos durante essa semana do Ciro Gomes contra o PT. Bom, o Ciro Gomes há muito tempo vem se bicando com o PT. Essa semana ele fez mais um comentário aí envolvendo Lula. A ex-presidente Dilma Rousseff respondeu para ele. Ele, na verdade, disse que o próprio Lula havia articulado aí para o impeachment da Dilma, que só isso responderia a situações que ele viu e que não entendia. Aí a Dilma foi para cima dele, falando que ele quer, nas costas do Lula, crescer nas pesquisas de intenção de voto. Eu sei que foi um rolo danado e, muito provavelmente, a gente vai estar vendo mais desdobramentos. E aí, para coroar a semana, veio o Lula responder também, dizendo que a Covid deve ter afetado o cérebro do Ciro Gomes. Olha, assim, na minha opinião, o Ciro, ele é um bocão, né? Acho que ele está fazendo isso para conquistar os votos anti-PT, mas que ele falou um monte de verdade, ele falou, e que ele tem falado um monte de verdade, ele tem. Bom, gente, nós vamos embora. A Rose teve aí um imprevisto que vocês viram, e a gente se encontra no domingo aqui na Band Mais. Tchau, pessoal. Gente.